Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Se você for atento, você já deve saber que estamos neste Evangelho um pouco mais de um ano. Estamos na sequência, meditando capítulo a capítulo sobre Jesus. Quem é Jesus, o servo do Senhor? Chegamos no capítulo 14 e no capítulo 15, irmãos, e este momento do ministério de Jesus são as suas últimas palavras, são os seus últimos momentos. Após o sermão profético de Jesus, registrado no capítulo 13 de Marcos, o capítulo 14 e o capítulo 15, eles se dispõem a descrever aquele último momento de Jesus com os seus discípulos. Ele está aqui numa quinta-feira, prestes a celebrar a Páscoa, a sua última Páscoa, e agora você vê Jesus recluso, você vê Jesus agora íntimo com os seus discípulos. Então essas cenas, elas são muito importantes, todas são, não é verdade? Todas as cenas são importantes. Mas estas em especial, irmãos, ela nos ensina estas últimas palavras, esses últimos momentos de Jesus, até a cruz e até a sua ressurreição. Eu disse aos irmãos que o capítulo 14 e o capítulo 15, eu dividi ele em 5 mensagens. A mensagem passada falamos sobre o drama da cruz, aonde Jesus está agora no meio de uma conspiração, aonde os líderes religiosos estão resolutos em matá-lo. No meio desta trama aparece uma mulher com alabastro caríssimo, contendo um nardo puro, e esta mulher unge com este bálsamo Jesus, e Jesus diz que esta mulher preparou o seu corpo para a sepultura, e a gente viu as implicações disso. No meio desta mulher, entre ela, os religiosos, e agora temos o traidor, Judas, que sai daquela ocasião, e ele vai então indicar a traição. Não é Marcos que diz que foi por 30 moedas de prata, mas sabemos à luz dos outros evangelhos que ele então acordou com os fariseus, melhor dizendo, com o sinédrio, 30 moedas de prata para que em ocasião oportuna ele traia Jesus. Então a gente fechou esta cena falando sobre o drama da cruz. O drama da cruz começou com conspiração, com um traidor, mas também com uma mulher dando o seu melhor. Hoje eu quero falar sobre a celebração da cruz. A celebração da cruz. Porque nesse momento Jesus agora, de forma muito especial e íntima, ele vai instituir a ceia, mas também na ceia tem outros elementos que compõem a celebração da cruz. Eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 14. Hoje eu pretendo ir até o versículo 26, Marcos capítulo 14. Do 12 ao 26, e eu quero começar, irmãos, esse texto de trás para frente. Depois eu vou explicar o motivo, tá certo? Marcos capítulo 12, capítulo 14, de 12 ao 26, e eu quero agora ler o último versículo dessa porção, que é o versículo 26. Eu quero que você preste muita atenção ao último versículo dessa nossa porção, o 26. O texto sagrado diz assim, veja na sua Bíblia, acompanhe a leitura, em oração você também deve fazer isso. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então perceba que esta porção termina com um hino, termina com uma celebração.
E hoje queremos tratar justamente sobre este assunto, a celebração da cruz. A celebração da cruz, irmãos, é o significado de que, apesar de dolorosa, apesar de medonha, apesar de sangrenta, apesar de humilhante, para nós, discípulos de Jesus, a cruz ela tem este sabor agridoce. Enquanto Jesus foi esmagado na cruz por causa dos nossos pecados, hoje nós podemos celebrar a morte do nosso Salvador, porque ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Inclusive será a sequência do texto, que não vai ser para hoje, quando ele diz que vou dar instruções na Galileia após a minha ressurreição. Então esta celebração ela tem um misto de traição, de pesar entre os discípulos. Um olha para o outro e pergunta: será que sou eu, Senhor? Mas ao mesmo tempo, esta celebração ela inaugura uma nova realidade, que é a realidade da nova aliança. O pão que representa o corpo de Jesus, o cálice com o fruto da videira que representa o puro sangue de Cristo, que nos dá o livre acesso ao Deus Pai. Então, nesta noite, irmãos, eu quero, sobre o tema, a celebração da cruz, eu quero mostrar como Jesus planejou, como Jesus instruiu, como Jesus indicou este momento e como esta cena ela é significativa para nós hoje. Então, o meu objetivo hoje é, em 4 cenas, estabelecer o texto sobre a celebração da cruz e, finalmente, trazer uma aplicação e desafios para a nossa vida esta noite. Você veio aqui nesta igreja hoje, neste local de culto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para quê? Eu espero que você tenha vindo para celebrar o crucificado, mas que venceu a morte, e está à destra de Deus o Pai, e que intercede por nós. Eu espero que você tenha vindo aqui hoje a celebrar, que aqui é a sombra, é uma antessala do que acontecerá na glória, no reino celestial, para todo sempre. Então, eu espero que nesta noite você tenha vindo com esta expectativa de celebrar a cruz juntos para a glória do Senhor. Então, irmãos, o primeiro tópico que eu quero apresentar sobre o texto é os preparativos para a celebração da cruz. Agora volte para o versículo 12, porque a gente veio de trás para frente, né? O texto termina cantando um hino, mas volte para o versículo 12 e acompanhe comigo o texto sagrado. Marcos capítulo 14, do 12 a 16, o texto diz que no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e o homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado ali, preparai-a para nós. E saindo os discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então, irmãos, claramente o texto é bem descritivo, detalhado acerca de como foi esse momento. Vocês devem lembrar que Jesus está no trânsito entre Betânia
e Jerusalém. Ele já foi lá em Jerusalém, ele já foi no templo, ele já expulsou os cambistas, ele já teve embate com os religiosos, ele voltou para o Monte das Oliveiras, foi à casa de Maria e Lázaro, foi para a casa de um Simão chamado leproso, ele está por ali. Hoje, nesse último dia, quinta-feira, o dia dos pães asmos, também conforme o próprio texto de Êxodo capítulo 12 diz, é a noite em que se prepara o cordeiro. Se vocês lerem, e aí fica aí como referência, fica à vontade se quiser ir, mas Êxodo capítulo 12, verso 15, o texto diz que o cordeiro seria preparado ao anoitecer. E para o judeu, eles acompanhavam não somente o calendário lunar, mas também o dia do judeu, ele começa ao entardecer, a noitinha. E aqui Êxodo capítulo 12, versículo 5 diz que o cordeiro, ele seria preparado e sacrificado para ser assado no início da noite. E o texto diz, versículo 12, que no dia dos pães asmos, que é a mesma festa, tá bom? Quando você lê Páscoa, dia dos pães asmos, é a mesma celebração. A Páscoa seria a aliança do sangue aplicada nos umbrais das portas com o cordeiro assado, e os pães asmos seguiriam uma celebração, pois os judeus deveriam comer apressadamente um pão sem fermento, com ervas amargas, para poder sair apressadamente por causa da última praga lá no Egito. Aqui de forma bastante simples e resumida, para que você entenda. Versículo 12, veja, irmãos, que este momento é quando o sacrifício da Páscoa começa. Então, em Jerusalém, deveria estar neste momento sendo sacrificado muitos cordeiros, no dia do Pães Asmos, para a celebração da Páscoa. Então, irmãos, o momento é óbvio. Jesus está a preparar a sua última ceia, a preparar a última Páscoa. O Evangelho de Lucas vai dizer, inclusive, que Jesus estava muito, ele usa o termo ansioso, né? Ele estava desejando muito comer esta última Páscoa com os seus discípulos. O texto segue, irmãos, ainda do versículo 12 ao versículo 16, que este momento do sacrifício é o momento que Jesus quer preparar esse momento para estar com os seus discípulos. Ervas amargas, tigelas de água com sal, conforme você pode ver outras descrições, inclusive até a tradição judaica acrescentou outras questões, massas com tâmaras e maçãs. Inclusive Flávio Joséfo vai dizer que nesta noite cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados em Jerusalém. Eu vou repetir. Isso eu extraí de um livro chamado A História dos Judeus, de Flávio Joséfo. Eu tenho esse livro em edição eletrônica, mas está aí disponível para os irmãos também comprar até fisicamente. Esse é um historiador do primeiro século e ele diz que cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados em Jerusalém. É muita coisa, viu? Talvez a minha mente não chega a idealizar essa questão. No versículo 13, irmãos, atenção ao versículo 13. O texto vai dizer então que Jesus envia 2 dos seus discípulos. Aqui Marcos não diz quem foram esses discípulos, porém Lucas registra. Lucas registra em Lucas 22, verso 8, que esses 2 discípulos foram Pedro e João. Então, Pedro e João foram escolhidos para preparar a celebração. Então, eles vão até a cidade, atenção ao versículo 13. E aí, irmãos, não sei se vocês lembram da passagem que Jesus entra com um jumentinho em Jerusalém. Estamos aqui na quinta-feira, essa passagem se deu no domingo desta mesma semana, capítulo 12 de Marcos. Lembra, irmãos, que Jesus diz também instruções acerca do jumentinho? Vocês devem ir, tem um animal amarrado,
Vocês chegando lá, vocês vão desamarrar este animal. Se perguntarem para que é, você vai dizer que este animal será usado pelo Senhor. A mesma coisa acontece aqui. No versículo 13, Jesus indica, atenção, que quando eles chegassem na cidade, ali teria um homem com um cântaro de água, portando um cântaro de água, e seria este homem que indicaria o local da celebração. Aí você poderia talvez imaginar assim, eita, ia ser difícil para os discípulos, né? Um homem com um cântaro de água? Mas não era, irmãos. Na realidade, todos os estudiosos que eu consultei disse que esta imagem de um homem no meio da cidade com um cântaro de água seria um tanto quanto estranho. E eu fiquei imaginando assim, os irmãos que são do interior ou têm uma certa familiaridade com o interior, sobretudo cidades com rio, não é? Vocês lembram da figura das lavadeiras, das mulheres lavando roupa, e as mulheres vinham com aquelas trouxas na mão? Hoje talvez essa cena nem exista mais, não sei, não existe mais. Bom, enfim, existindo ou não, mas vocês lembram? Aí eu pergunto às senhoras irmãs, seria estranho no meio de algumas mulheres com a trouxa de roupa, um homem com a trouxa de roupa na cabeça? Eu digo, seria estranho? Oxente, que coisa estranha, um homem... Nada demais, não tem nenhuma regulamentação que diria que seria errado. Mas talvez, irmãos, esse paralelo mais nosso aqui, nordestino, seria a ideia aqui. Quando os discípulos vissem um homem com um cântaro de água, que era essencialmente um serviço de mulher, eles deveriam dizer, este é o sinal. Vocês lembram que quem está pegando água no poço, quando Jesus fala que está com sede e ele vai tirar água da vida, vocês lembram que era uma mulher? E isso não é aleatório não, porque era comum, era até requerido. Então não estou dizendo aqui que a Bíblia diz que era pecado o homem pegar água, não. Mas certamente era um costume. E Jesus diz no versículo 13, vocês vão ver um homem, atenção ao versículo 13, vocês vão ver um homem trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Versículo 14, siga este homem e diga ao dono da casa que o mestre, ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento? Aonde fica o meu local que eu vou... A palavra literalmente é a estada ou estalagem, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então, irmãos, o versículo 13 e o versículo 14 mostra claramente que estava tudo planejado por Jesus. Nós não sabemos se o homem do cântaro de água e o homem da casa já sabia, já tinha sido previamente avisado ou não. O texto não diz, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. O texto não diz, mas o que precisamos entender que nesse momento Jesus está totalmente planejado para esta celebração. E aqui eu quero abrir um parêntese. Como seria o nome deste homem do cântaro de água? Como seria o nome do mestre deste homem que tem uma casa, que tem um espaço mobiliado de primeiro andar? A palavra cenáculo significa isso, e que cederia o espaço para Jesus e os seus discípulos. Na realidade nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas eu quero trazer esta aplicação. Pois, atenção, cada um tem algo a oferecer ao Senhor. Seja o homem com um pote de água, seja o dono da casa com um primeiro andar preparado, seja o que for, irmãos, Deus quer nos usar naquilo que podemos oferecer. Ah, como eu queria ter sido este homem do pote de água. Mesmo se o povo tivesse mangado de mim, oxe, um homem com um pote d'água, digo, besta, deixa ele, aí é para Jesus.
Não importa. O que importa é que venhamos a nos dispor ao serviço ao Senhor. Fechando aqui essa aplicação. E aí, irmãos, versículo 15 e o versículo 16, de fato acontece. Versículo 15, o homem mostra o espaço, o cenáculo mobiliado, pronto. Ali foi feitos os preparativos, os discípulos então saíram, foram à cidade, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Atenção ao versículo 16. Pedro e João, o texto não diz aqui que é eles, mas a gente está falando por causa de Lucas 22, verso 8. Pedro e João chegaram, aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. O homem com um pote de água, esse homem conduziu os dois discípulos a um lugar, o dono da casa sabia, ou ficou sabendo, a gente não sabe exatamente como foi, mas esse homem tinha um primeiro andar à disposição para que Pedro e João pudessem comprar os preparativos. O cordeiro, as ervas amargas, o pão asmo, as tigelas com outras representações desta celebração. Mas o que eu quero falar, irmãos, é que na celebração da cruz, irmãos, estava no total controle de Jesus. Antigamente eu assistia, esses filmes A Paixão de Cristo, Eu acho que você já assistiu, se não todo, em parte. Eu ficava dizendo, ai Jesus, se salva, vão pegar o Senhor. Sabe, aquela sensação como se dissesse, Jesus, olha, isso é uma tramóia deles. Não tem nada a ver, apague isso da sua mente, porque estava tudo planejado. Jesus sabia que ao entardecer, ao cair da noite, teria um lugar, teria até um homem com um cântaro de água, e eles celebrariam a Páscoa. Está tudo planejado por Jesus. Irmãos, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi um plano B. A cruz foi determinado pelos céus para resgatar os pecadores, amém, irmãos? Jesus tinha tudo, absolutamente tudo planejado. Como o próprio Senhor disse a Moisés, em Êxodo capítulo 12, com lombos cingidos, com sandálias nos pés, com cajado na mão, vocês devem então comer apressadamente a Páscoa, porque esta Páscoa é a Páscoa do Senhor. E vocês vão sair com mão forte, braço estendido. Os judeus, na época de Moisés, ainda no Egito, eles não sabiam como seria, mas tinham as instruções, eles deveriam apenas fazer conforme o Senhor disse. E o Senhor disse, não se preocupe, só façam, e eu vou tirar vocês com mão forte e braço estendido. Assim foi também, irmãos, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e os preparativos para o início da jornada até a cruz. Aí segue, irmãos, o texto, e agora eu quero falar sobre a celebração da cruz com o traidor. Mais uma vez, Judas Iscariotes aparece. Veja comigo, do versículo 17 ao versículo 21. 17 ao 21, atenção na sua Bíblia. E chegando à tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair, ou come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após outro, sou eu? E o outro, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Então, na celebração da Páscoa, após os preparativos, Jesus parece que quebra o clima.
E a quebra do clima é o anúncio do traidor. Meio que enigmático, não é aqui? Um de vocês hão de me trair. Vocês percebem? Um de vocês, como se Jesus quisesse sondar o coração. É tanto que um olha para o outro e diz: rapaz, será que sou eu? Será que sou eu, Senhor? E aí, neste burburinho, Jesus ainda dá mais outra dica, ainda meio que enigmática. É aquele que mete a mão comigo no prato. Muitas tigelas. Pense em um cenáculo, em uma mesa pequena, baixa, melhor dizendo, um quase que inclinado no outro. Alguns estudiosos até acreditam que tinha mais gente aqui, porque quando ele diz um dos 12 há de me trair, pode ser que tinha mais gente, talvez o dono da casa celebrando junto com o mestre. A Bíblia não diz. Também não é um absurdo em imaginar que havia outras pessoas servindo, pessoas ali ajudando. O fato é, irmãos, que há um ar de mistério, mas ao mesmo tempo aquela celebração é quebrada. Aquele desejo de celebrar esta Páscoa, pela qual o próprio Jesus disse: eu estou muito, muito desejoso de comer esta Páscoa com vocês. A Páscoa como sendo uma celebração muito desejada pelos judeus, diria, de forma bem segura, a mais importante no calendário, abre o calendário judeu, e de repente parece que há um anticlima. Sabe a pessoa que é o anfitrião e de repente fala um negócio meio constrangedor? Jesus olhou assim e disse: nesta noite um de vocês vai me trair. Então parece que quebrou o clima. Fica imaginando até a música parando. Tô brincando, não tem música aqui não. Tem um hino, né, que depois é cantado, mas isso é outra história. Fica imaginando o ar de tensão e de reflexão. Um de vocês há de me trair. Na realidade, eu falei música. Não é difícil que dentro dessa celebração os judeus são muito musicais. Inclusive, quando eu falar no último texto sobre que eles cantaram um hino, até tem um bloco específico nos salmos de cânticos para a Páscoa. Mas isso aqui vai ficar para esse momento mais para frente. Então, irmãos, na celebração da Páscoa, o traidor é indicado. A revelação do traidor ao anoitecer, versículo 17, atenção, era o momento onde o cordeiro era imolado. Inclusive, quero até retificar a palavra que eu usei domingo passado. Obrigado, meu irmão, você que me corrigiu, que eu disse que os fariseus estavam imolando o cutelo, é amolando o cutelo, porque imolando é o ato de sacrificar. Eu errei a palavra aqui na pressa, talvez, de terminar, enfim. Obrigado, viu? Sempre me corrija, você me ajuda muito quando você me corrigir. Mas, voltando aqui sobre o assunto, versículo 17, ao anoitecer. Se você ler, irmãos, Êxodo 12:6, você vai ficar impressionado que era nesse momento, o momento do cordeiro. Versículo 17, ao cair da tarde, Jesus estava à mesa e assentado à mesa, versículo 18, ele diz: em verdade lhes digo. Lembra, irmãos, que esta palavra verdade, em verdade vos digo, é como se ele estivesse chamando a atenção. Vou falar algo muito importante aqui. Prestem atenção. Um de vocês hão de me trair. Um de vocês, aqui entre os 12, há de me trair. Então, irmãos, esta descrição, ou esta declaração, trouxe tristeza aos discípulos. É interessante que os outros evangelhos mostram este tom de pesar, não somente de avaliação, sou eu, mas há uma tristeza. Veja comigo o versículo 19. Eles começaram a entristecer-se. A ideia aí é ficarem pesados, como se dissesse assim: como pode? Mas sabe por quê, irmãos? Porque o traidor não era qualquer pessoa. O traidor não era apenas um conhecido ou até um inimigo, que dá até para entender. Quem era o traidor aqui?
Antes de sabermos que é Judas, a gente já sabe, a gente tem todo o desfecho, eles não sabiam, mas era um dos 12, ou seja, era um que Jesus tinha escolhido a dedo, irmãos. Veja que tristeza. E nós sabemos, à luz do texto de domingo passado, que Judas ficou contrariado, porque ele disse assim: esse perfume que foi quebrado aí, deveria ter vendido e dado aos pobres. Você lembra disso? E Jesus repreende, dizendo: olha, os pobres vocês sempre têm aí com vocês, mas a mim, nem sempre vocês terão. E ela fez uma boa ação. Aí a Bíblia diz que naquele momento Judas traiu Jesus no sentido de fazer o acordo maligno, a tramóia, por 30 moedas de prata. Depois que Judas vai, ele volta, e aqui já é o retorno, e Jesus já está com os 12, e Judas está aqui, irmãos. E ainda mais intrigante é que dentre os 12 era alguém que estava próximo de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que a posição dos discípulos era muito importante. Se vocês perceberem, nos evangelhos relata que João e Pedro sempre estavam ao lado de Jesus. Inclusive diz que João reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, ou no peito de Jesus, pela posição. Mas Judas Iscariotes também estava próximo, porque olha o que ele diz, irmãos, veja no versículo 20, é um dos 12 que comigo põe a mão aonde? Ou seja, tinha várias tigelas na mesa, mas a disposição de Jesus e dessa outra pessoa é porque era naquele ambiente mais próximo. Então podemos concluir que Judas estava ali, entre Pedro, entre João, entre os primeiros discípulos. Inclusive um comentarista até diz, porque ele era o tesoureiro, sempre próximo de Jesus para prestar contas, para talvez fazer alguma demanda, alguma providência, não importa. O fato é que Jesus disse: ele vai meter a mão junto comigo no prato. Irmãos, estava escrito que o traidor seria do âmbito íntimo de Jesus, e o Salmo 41, verso 9 diz exatamente essa frase, que o meu inimigo levantou o calcanhar, ele que está em minha casa, ele que põe a mão comigo no prato. Salmo 41, versículo 9. Então, se Jesus está descrevendo o que está escrito, tudo planejado, e não era somente o cenáculo, não era somente a mobília, não era somente a compra do carneiro, das ervas amargas, mas até mesmo, irmãos, a escritura que diz que entre os amigos, um meteria a mão no prato junto com Jesus. E nós sabemos, irmãos, claramente que este é Judas Iscariotes. O texto de Marcos não vai tratar agora sobre Judas Iscariotes, só vai dizer o seguinte, veja versículo 21, que o Filho do Homem vai como está escrito, ou seja, estava declarado isso, e se o Salmo 41:9 é aplicado de forma messiânica à traição de Jesus, que acredito que é, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Aqui você vê essas duas verdades, o decreto de Deus e a responsabilidade de Judas. Eu já disse isso a semana passada, volto a repetir. Tudo estava determinado, mas Judas teve a sua responsabilidade. Pastor, isso não parece ser contradizente? Nas Escrituras, não. Deus é soberano e, ao mesmo tempo, o homem é responsável por suas decisões. Segue-se o texto, irmãos. Após a celebração da Páscoa, vem o significado da cruz. Após a celebração da ceia, vem agora o significado da celebração da cruz.
Alguns estudiosos acreditam, não tem um texto claro que diz isso, mas conforme o relato de João, dá a entender que Judas sai agora. Marcos é muito resumido, mas João vai dizer que nesse momento, quando eles estão dizendo assim, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Aí Judas diz assim, sou eu, Senhor. Aí Jesus diz, tu disseste, faz o que você tem de fazer. Mas aí é João que escreve, Marcos não escreve isso, ok? Mas vamos harmonizar o texto do Evangelho e vamos então fazer uma inferência que Judas aqui, saiu. E agora não tem mais os 12, tem 11. E é nessa hora, irmãos, que Jesus vai celebrar a ceia, vai celebrar, eu vou usar esse termo poético, vai celebrar a cruz, o significado da celebração da cruz. Em meio à atenção, à dor, em meio às acusações ou até à autoanálise, sou eu, Senhor, Jesus estabelece então a nova aliança. Veja comigo o versículo 22 ao versículo 25. Comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos e beberam dele. Versículo 24, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, e em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. Então agora Jesus está comendo a Páscoa. Lembra que o contexto é o Cordeiro Pascual, mas ao mesmo tempo Jesus é o Cordeiro de Deus. E a cruz cada vez mais se faz suntuosa, a sombra da cruz cada vez mais chega. E aqui ele vai celebrar a Páscoa, dando agora uma continuidade a um novo significado para a Páscoa. Não mais aquela Páscoa dos judeus, seria a ceia do Senhor. Aquela mesma celebração singela, irmãos, que nós por conveniência ou por convenção, nós estabelecemos pelo menos uma vez por mês para celebrar a cruz, a morte, até que ele venha a sua ressurreição e a sua volta. Então, irmãos, dentro do significado da celebração da cruz, certamente o principal seria o cordeiro, mas aqui, atenção, o próprio cordeiro assado também era o cordeiro que seria imolado. Eles comendo a Páscoa, mas ao mesmo tempo Jesus ali é o próprio Cordeiro de Deus, conforme João Batista descreveu. Você lembra disso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As duas celebrações estão se fundindo, a ceia do Senhor e a Páscoa dos judeus. Jesus é o anfitrião, mas ao mesmo tempo ele é o servo, ele é o cordeiro. Nesta hora, conforme o relato de João, Jesus levanta-se, pega uma toalha, se cinge e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele é o cordeiro, ele é o servo que seria entregue, seria morto. Veja comigo, irmãos, versículo 22, tantos verbos que Marcos usa, né? E dentro de uma frase só, e fica tão bonito, mesmo com muitos verbos. Versículo 22, o texto diz, quando comiam, Jesus pegou o pão, abençoando-o, partiu e disse-lhe, dizendo, tomai isto e comei, é o meu corpo. É interessante que ele agora não sinaliza o cordeiro, ele sinaliza o pão. O pão certamente sem fermento, que não há uma descrição no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ou em qualquer um outro texto, pelo qual deveria ser igual também para a cristandade. Então, aqui abrindo um parêntese, não creio que existe uma regulamentação acerca do pão, como deve ser preparado, como era em Êxodo. E aqui eu quero fechar esse parêntese. Mas o fato é que o pão é a representação, não mais o cordeiro, ele é o pão que alimenta, o pão da vida, o pão que vai trazer vida aos homens.
E ele diz: esse pão será quebrado. Veja versículo 22. E este pão é o meu corpo. Atenção que aqui este é o meu corpo, apesar de ser bem significativo, é o meu corpo. Nós cremos à luz de 1 Coríntios 11, 23 e 24, que é em memória. Lembra que Paulo escreve sobre isso? Ao partir o pão, ele disse: fazer isso em memória de mim. Por que eu digo isso? Isso é importante. Porque a Igreja Católica, ela acredita na transubstanciação. Desculpa, é uma palavra difícil. Transubstanciação. O que é a transubstanciação? O padre vai dizer que quando eles comem aquela hóstia, aquilo vira o corpo de Jesus. E quando ele bebe o cálice, aquilo se transforma o sangue de Jesus. Nós não cremos nisso. A Bíblia não diz isso, pois Paulo vai acrescentar sobre o ensino de Jesus que esta ceia, por meio do símbolo do corpo, pão, do sangue, fruto da videira, é uma representação em memória de Jesus. Ok? Deu para entender? Então, quando a gente come do pão, bebe do cálice, a gente lembra do que Jesus fez aqui neste cenáculo mobiliado. E a gente saboreia. Existem aspectos sensoriais da ceia. E a gente deve então relembrar este ato. E ele diz: até que eu volte. Até que eu volte. Então, o pão representando o corpo, versículos 23 e 24. O vinho representando o sangue. E é interessante que ele vai agora acrescentar que é o sangue da nova aliança. Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança incondicional. Ele mata animais e diz que por si mesmo ele jura que ele jamais há de deixar Israel. E agora Jesus, nessa representação que seria depois de forma sacrificial consumada na cruz, aquela representação do fruto da videira, do vinho, seria a representação do sangue de Jesus. Uma nota importante, irmãos. Na Páscoa dos judeus, pelo menos até o primeiro templo, o templo de Salomão, depois no segundo templo já havia uma tradição judaica do vinho, mas até o primeiro templo não há indício de que na ceia da Páscoa havia vinho. Ok? Mas na época de Jesus, você já vê o vinho lá, estava lá, ele está na mesa, mas você não vai achar o vinho em Êxodo, não vai achar, que é a primeira Páscoa. E os estudiosos acreditam que isso se tornou uma tradição depois de Esdras. E até mostro um texto a vocês aqui depois, se vocês quiserem, que de fato Esdras vai falar sobre a Páscoa após o exílio babilônico, também a colocação de vinho. Irmãos, por que eu estou me atendo mais até a esse versículo 23 e a esse versículo 24? Porque aqui, irmãos, é um estabelecimento de uma aliança, de um pacto. Jesus está com os 11, Judas, já indicamos que Judas saiu, não pelo texto de Marcos, mas pelo texto de João, que Judas já saiu, então Jesus não fez na presença de Judas o pacto, então Judas saiu e Jesus está dizendo: este pão e este cálice representando o meu corpo que será quebrado por vocês, moído por vocês, e este cálice que é o derramamento do meu sangue, é a constituição de um novo pacto. Irmãos, isso é muito importante, porque até então o pacto era o pacto com Abraão, ratificado com Isaac e Jacó, acrescentado elementos eternos, messiânicos de realeza a Davi. E não é que esses pactos caducaram, não é isso. Eles terão o seu momento, mas agora Jesus está dizendo que esta nova aliança, esse novo pacto começa. E Paulo vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios, que Jesus, sendo nosso Cordeiro Pascual,
Judeus e gentios estão dentro desta aliança, deste pacto que foi selado com sangue, representado pelo fruto da videira e representado pelo pão que representa o corpo de Jesus. O autor aos Hebreus diz, irmãos, que Cristo vindo, sendo ele o sumo sacerdote, atenção a esse texto, de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos nossos pecados, assentou à destra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 10 e 11, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Então Jesus, quando estava na ceia, ele disse, isso aqui é uma representação do que eu vou fazer na cruz. E aqui é o estabelecimento de um novo pacto. Eu estou jurando por mim mesmo, que aqueles que estiverem no pacto, atenção, serão lembrados. Porque é incondicional. A morte de Jesus não foi dado condição. Jesus vai morrer, mas se você fizer isso ou aquilo, estava decretado. E a nova aliança estabelecida. O servo estabeleceu, irmãos, ao passado a aliança com Israel, lembrando do Cordeiro, da Páscoa, a libertação, ao presente estabelecendo a nova aliança. Agora o Cordeiro ecoa o sangue derramado na cruz, o sacrifício da nova aliança. E no futuro, atenção, no futuro, veja comigo, irmãos, versículo 25, atenção. Em verdade lhe digo que nunca mais beberei do fruto da videira. Atenção, irmãos, por favor. Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então Jesus termina a celebração da ceia, dizendo assim, eu estou comendo agora aqui com vocês, ó. Vocês estão nesta aliança comigo. E obviamente nós cremos que todo aquele que crê entra nesta aliança, judeus e gentios. Mas eu não vou comer mais com vocês. Vocês comerão até que eu volte. Mas haverá um dia, veja versículo 25, haverá um dia que eu vou comer no reino de Deus com vocês. Que promessa, irmãos! A promessa de que Jesus vai assentar mais uma vez conosco na mesa e Ele será o nosso anfitrião. O texto diz claramente, aonde será essa mesa? No reino de Deus. O texto termina, versículo 26, e a gente termina também hoje, que é o canto da Páscoa. Terminada essa ceia, Judas Iscariotes não está mais, lembra, Marcos não diz, porém a gente viu isso harmonizando ao texto de João. Versículo 26, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando qual era esse hino. Para a gente cantar aqui também, não era? Seria muito bom. Estudiosos acreditam que tem um bloco no saltério do 115 ao 118, atenção, do Salmo 115 ao 118, são salmos que ficaram instituídos para o momento da ceia da Páscoa, a ceia pascual. Nós não sabemos o hino que Jesus entoou, mas alguns estudiosos podem sugerir, atenção, irmãos, esta é uma sugestão que está dentro do bloco do 115 ao 118, que é o Salmo 118, que está aqui do versículo 17 ao 23. Não estou afirmando que foi esse o hino, mas se foi esse o hino, olha como ele combina com o momento da ceia do Senhor. E no momento que eles saem para o Monte das Oliveiras, Judas já não está mais, já é de noite, e ele vai voltar com aquela turba para prender Jesus. E não vamos falar isso hoje. Mas se o hino foi o Salmo 118, que é este bloco conhecido como Halel,
bloco dos cânticos de Páscoa, eu vou ler aqui para os irmãos e fico imaginando talvez Jesus cantando com os seus discípulos. Eu acho que foi algo extraordinário. Eu acho que até divisão de vozes teve. Mas brincadeira, isso é só a imaginação minha. Imagina Jesus cantando do versículo 17 ao versículo 23. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Mais uma vez, não estou dizendo que este foi o salmo cantado aqui, mas eu acho que combinava muito bem. O Salmo 118, sobretudo do versículo 17 ao versículo 23. Irmãos, nesse momento, o grupo deixou aquela casa e foi para um jardim chamado Getsemane, que será alvo da nossa meditação semana que vem, sobre o tema A Agonia da Cruz. Mas hoje vamos ficar sobre a celebração da cruz. Este momento que terminou com e a pergunta aqui nesse texto é: quem é Jesus? Irmãos, Jesus é aquele que nos amou até o fim. Naquela mesa, irmãos, não era somente Judas que não prestava não, viu? Um autor disse que aquela mesa deveria ser chamada da mesa da graça, porque todos carecem da graça do Senhor. O que falar de Pedro, que negou Jesus? O que falar de todos os discípulos que na hora H não tiveram coragem nem de acompanhar? Quem acompanhou foram as mulheres. Ó, e cuidado. Brincadeira, irmã Isafrã. Não é competição não, né? É verdade, as mulheres, porque todos correram. Depois João aparece aos pés da cruz, como que um lapso de continuidade. Pedro vai até a parte do pátio, João também está por ali, mas na cruz as mulheres aparecem. Não há um justo, irmãos, não há um sequer. Escute isso, quando você se senta na mesa do Senhor, você toda vez deve dizer: será que sou eu que vou trair? Será que sou eu que vou sair daqui e vou trocar Jesus por 30 moedas de prata? Não há um bom. Na mesa do Senhor é a graça, irmãos, que nos une. Não existe o bonitinho, o arrumadinho, o pastorzinho. Todos são pecadores e carecedores de entrar nesta aliança, neste pacto que Jesus fez. Então celebre a cruz. Quando você vir para a igreja ou individualmente, celebre o que Jesus fez por você, porque foi pura graça. Eu e você somos miseráveis pecadores, nós não merecemos, irmãos, estar na família de Deus. A gente não merece nem ser o homem do cântaro de água, quanto mais sentar ao seu lado, à direita ou à esquerda. Quem é Jesus? Conforme João capítulo 13, que é esse mesmo contexto, a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Inclusive o traidor, porque Jesus, quando é traído por Judas, no ato da traição, Jesus chama Judas de amigo, aquele que estava ao seu lado. Não esqueça, irmãos, na celebração da cruz, somos pecadores. Na celebração da cruz, somos indignos. Se não fosse o sangue do Cordeiro aplicado em nós, se não fosse o seu corpo derramado naquela rude cruz, e a certeza da ressurreição e da sua volta, estaríamos perdidos também. Segundo lugar, irmãos, Jesus é este mediador da nova aliança. Somente por causa de Jesus, o pecador tem livre acesso a Deus.
O Cordeiro agora é o sumo sacerdote à destra do Pai, e ele é o nosso advogado fiel. Ele intercede por nós, o manto dele está sobre nós, o sangue dele foi aplicado, o anjo da morte passará por cima, irmãos. Quando a morte vier nos buscar, na realidade são os anjos do Senhor que vai nos levar ao encontro do próprio Senhor. Porque o anjo da morte, a perdição eterna, não tem mais poder sobre aqueles que estão embaixo do sangue da nova aliança. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual venhamos a ser salvos. Somente em Jesus. Espero que nesta noite você creia nisso. Seja você ou outro, nem você nem outro pode lhe salvar, a não ser o Cordeiro de Deus, que é sumo sacerdote e que fez o pacto da nova aliança. Por fim, irmãos, Jesus é aquele que prometeu celebrar conosco mais uma vez. Nesse momento, enquanto ele não volta, a gente faz como que uma sombra, como que um prelúdio do que acontecerá naquele dia. Naquele dia, quando ele estabelecer o seu reino e ele colocar os seus súditos, servos, à sua direita e dizer: venham a mim, benditos do Senhor. Por isso que Jesus, irmãos, ele consolou o coração dos discípulos. Em João 14, que é dentro desse contexto, Jesus disse: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam em mim. Eu vou preparar lugar para vocês. É a casa do meu Pai, lá tem muitas mansões. E quando eu for, e quando eu voltar, eu pegarei vocês para mim mesmo. E lá, irmãos, na casa do Pai, celebraremos na face do Cordeiro a cruz e a sua ressurreição. E Ele mesmo vai comer. A gente tem ideia errada, irmãos, do céu, da glória. A gente fica pensando em nuvenzinhas, né? Em coisas... Veja, vamos comer lá no reino de Deus. Comer e beber, algo físico. Como assim, pastor? O texto diz. Leia o texto, Jesus diz: não comerei mais até que seja novo no reino de Deus. Pela graça de Jesus, irmãos, eu estarei lá e você. Pela graça de Jesus, eu vou estar num cantinho lá, eu creio, por causa dele, convidado dele. Cuidado se você é um intruso, ou você acha que já está dentro. Creia em Jesus, para que você tenha a certeza dessa promessa, que você vai estar celebrando junto com ele, no reino de Deus. Esta é a celebração da cruz. A partir de agora, Jesus vai sentir a maior de todas as agonias. Mas isso é um assunto para o próximo sermão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela celebração da cruz. Que aqui foi a Páscoa, a última Páscoa e o início da nova aliança. Jesus já sabia de tudo, aonde seria, como seria, quem o trairia. Estava tudo planejado. Mas mesmo com este sabor agridoce, mesmo diante da deflagração do traidor, ele disse: celebremos, cantemos um hino ao Senhor, porque é hora de celebrar. Quando o teu povo se reúne, ou também de forma individual, Senhor, nós celebramos também esta rude cruz, este medonho madeiro que se erigiu, mas celebramos
não só por isso, mas sobretudo porque ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e vive está à destra do Pai, e acolhe a todos que creem no seu nome, e prometeu que um dia há de voltar, e juntos celebrarmos mais uma vez, no reino de Deus, a ceia do Senhor. Que esta promessa nos anime, que esta promessa nos console, que esta promessa nos encoraje, que esta promessa nos repreenda para não sairmos daqui como traidor, mas que esta promessa possa nos ajudar a celebrar a cruz, a celebração da graça, do amor de Jesus, a celebração do novo pacto, a celebração da volta dele. Pois é assim que nós oramos, no nome dele, no nome de Jesus. Amém e amém.